Bom, muito boa tarde a todos. Eh, Obrigado em primeiro lugar aos convidados e a todos os que se juntarem a nós nesta iniciativa da Fundação Eugênio de Almeida, com a qual damos continuidade a uma série de debates sobre temas essenciais, partindo da atual crise pandémica causada pela Covid-19 e considerando as drásticas mudanças que gerou em vários domínios nos nossos modos de vida. No que respeita ao ambiente, essas mudanças pareceram corresponder inesperadamente a um programa ecológico. A redução da mobilidade, a suspensão de voos, a redução da circulação automóvel e dos consumos em geral, em virtude do confinamento generalizado, instalando uma espécie de suspensão do tempo, também suspensão do tempo de consumo e tempo da produção e do crescimento desenfreado, suspensão do tempo que muitos filósofos reclamavam como necessária. Essa suspensão, dizia, pareceu cumprir um desígnio ecológico e dar um novo alento ao planeta, uma espécie de confirmação pela positiva da era do antropoceno, a era do reconhecimento de que as ações humanas afetam o planeta. Sabidamente, ambiente e pandemia estão ligados de várias maneiras. Vários estudos confirmam que a deterioração das condições ambientais aumenta a possibilidade de mutações perigosas dos vírus. Ao mesmo tempo, as condições de mobilidade nas quais vivíamos caracterizavam-se, e talvez caracterizem ainda a nossa sociedade, foram também propiciadoras da rápida propagação do vírus causador da Covid-19. Pergunta-se o comum dos cidadãos, por certo, se estas alterações têm resultados duradouros ou algum impacto estrutural global. Ainda que uma resposta seja positiva, será sempre parcelar e parece igualmente certo que continuam a ser necessárias políticas ambientais e práticas sustentáveis. Para debater estes temas, temos hoje connosco 3 convidados bem conhecidos do público em geral e que passo a apresentar sumariamente. Miguel Araújo é doutorado em Geografia pelo University College em Londres, é biogeógrafo e investigador do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, e investigador também no Museu de Ciências Naturais do Conselho Superior Espanhol de Investigação Científica. É docente na Universidade de Copenhaga e no Imperial College em Londres. É especialista no estudo dos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade e integra o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desde 2019. É um dos cientistas com mais citações a nível mundial, contando com mais de 200 títulos científicos publicados. Titular de vários prémios, dos quais cabe destacar o Prémio Pessoa 2018. Teresa Pinto Correia é doutorada em Geografia pela Universidade de Copenhaga, professora catedrática no Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora, foi a primeira presidente da Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem, membro do Conselho da Associação Europeia de Ecologia da Paisagem e da Academia Sueca da Agricultura e Floresta. É diretora do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, tem colaborado e coordenado vários projetos e estudos nacionais e europeus na área da paisagem rural, sua caracterização e avaliação, transformações, transições e gestão. Alfredo Cunhal Sendin nasceu no Porto e partilhou a sua infância entre Lisboa, cidade, Montemoro Novo, o campo e Ferragudo, o mar. Com um percurso escolar que o traz ao Alentejo para estudar veterinária, em 90, vem habitar o Monte da Herdade do Freixo do Meio, onde, passo a passo, vem, desde então, desenvolvendo um projeto estruturante no campo agrícola e social. Estudou Economia Rural em Espanha, ensinou na Universidade de Évora e integra atualmente o Conselho Superior dessa universidade. Durante este período, participou ativamente no movimento associativo agrícola alentejano. Foi administrador de empresas no setor agroalimentar e corticeiro, é pioneiro dos movimentos de agroecologia, agricultura biológica, permacultura, agrofloresta e soberania alimentar em Portugal. Premiado e reconhecido pelo setor ibérico ambientalista, Alfredo Cunhal Sendin divulgou e representou ao longo dos anos estas causas em fóruns tão distintos como o Ministério da Agricultura Nacional, a Universidade de Évora, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, ou a sociedade civil. É também um dos rostos da ação Pessoas pelo Clima, representada por 10 famílias europeias. Obrigado mais uma vez por estarem connosco e por convosco podermos contar para o debate destas questões. Gostaria de começar com o Miguel Araújo. Estudou ao longo logo no início da crise, os primeiros dias da crise, estudou as relações entre as condições climáticas globais e a propagação do vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Confirmam-se os resultados desse estudo
e, de facto, há mudanças climáticas a considerarem resultado dos comportamentos condicionados pela Covid-19? Obrigado. Eu começaria, se calhar, por agradecer e cumprimentar o José Alberto e a Fundação Eugênio de Almeida por esta iniciativa fantástica. Durante os tempos em que as pessoas estavam confinadas em casa, ter este canal de debate e de aproximação das pessoas, obviamente não é um substituto ao contacto pessoal, não é? Que se perdeu durante algum tempo, mas eu penso que contribuiu, ajuda a coesão social, ajuda a manter as pessoas com um certo ânimo em termos difíceis. Também gostava de cumprimentar a Teresa e o Alfredo, duas pessoas que eu conheço, que estimo bastante e que admiro pela sua trajetória. Portanto, é um prazer estar aqui com eles, apesar de não ser também em pessoa. Respondendo à tua pergunta, eu gostaria de contar um bocadinho o percurso de como é que chegámos aí. Não é? No início da pandemia, como todos sabemos, ela começou na China e foi-se propagando silenciosamente pelo mundo fora. Mas os chamados outbreaks, portanto, as grandes explosões virais e de doença, manifestaram-se primordialmente num eixo, digamos, climático, constituído pelo hemisfério norte, né, temperado, digamos, Europa, especialmente a Europa do Sul, os Estados Unidos. E houve vários trabalhos, o meu nem foi o primeiro, houve um trabalho anterior que foi publicado 2 dias antes, pelo MIT, e que chegava a conclusões semelhantes com análises algo diferentes. Portanto, houve vários trabalhos que mostraram essa relação entre o padrão de expansão do vírus e a região climática onde ele estava a expandir. Naturalmente, isto é ciência de guerra, não é? Eu costumo dizer que como há medicina de guerra, há ciência de guerra. Portanto, é uma ciência onde nós publicamos, quer dizer, pomos online os estudos mesmo antes deles serem sujeitos à avaliação de pares, da mesma maneira como nos hospitais se tratam os doentes sem saber o que se fazer, não é? Experimentando. Não é? Portanto, há um contexto muito específico onde todos estes trabalhos que têm saído sobre o Covid, que são milhares, e que são feitos com uma certa urgência, as próprias vacinas estão a ser feitas com horizontes temporais nunca antes considerados, porque estamos de facto numa situação de emergência. Não é? Nós fomos criticados na altura por algumas pessoas que disseram, bom, mas isso tem a ver com o fluxo de tráfego aéreo que se faz primordialmente da China para a Europa e para os Estados Unidos. Nós fomos, descarregando os dados de tráfego aéreo, fazendo análise estatística e comprovámos que efetivamente há um sinal estatístico do tráfego aéreo, mas isso não invalida o sinal estatístico do clima. Em particular, havia zonas muito conectadas com a China, através do tráfego aéreo, nomeadamente a Índia e a Rússia, que tiveram níveis iniciais de propagação do vírus, ou pelo menos de conhecimento sobre os seus efeitos na saúde pública, que foram muito modestos, muito moderados. Só mais recentemente é que também há uma explosão exponencial, em particular na Índia. Portanto, esses dados, de certo modo, comprovaram o sinal estatístico. Bom, com o decorrer da pandemia, a coisa complicou-se, porque, entretanto, surgiram também casos que todos conhecemos no Brasil, que, de certo modo, desafiam todas as previsões que foram feitas anteriormente, nomeadamente em Manaus, não é? Que é uma região tropical, portanto, quente e úmida, que os modelos iniciais davam a entender que não seriam muito afetadas. A minha leitura disto é que, ao contrário do que eventualmente alguns podíamos pensar, o clima não atua como uma bala de prata, não é? Aquela bala de prata que mata o vírus logo que mudam as temperaturas. O que não quer dizer que não tenha um efeito de majoração ou de minoração da incidência do vírus e da própria letalidade do vírus. Eu penso que se tiver um bocadinho de paciência, eu vou explicar como funciona um bocadinho de transmissão do vírus. Acho que há uma equação que explica muito bem, é muito intuitiva, tem 4 termos. É a equação DOTS como pontos em inglês, em que temos um parâmetro que é o D, que é a duração do período infeccioso do vírus. Quanto maior for a duração, maior as oportunidades, obviamente, de contágio. Depois temos O, que são as oportunidades de transmissão. Se nós tivermos um território muito densamente povoado, onde as pessoas se movem de um lado para o outro, há mais oportunidades de contacto entre as pessoas e, portanto, há mais oportunidades de contágio.
E, obviamente, nesse caso, se fizermos um confinamento absoluto, as pessoas deixam de se mover, deixam-se de se contagiar, portanto, é evidente, essa é a lógica por trás do confinamento. Depois temos o fator T, de transmissibilidade, e a transmissibilidade é a probabilidade de que haja um contágio havendo um contacto, né? E aí entram as máscaras, entram lavar as mãos, para evitar, as máscaras para evitar o contágio via gotículas, as máscaras para evitar o contágio via superfícies, a lavagem das mãos para evitar o contágio via superfícies contaminadas. Ainda há um terceiro fator de contágio, que são os aerossóis. Portanto, são partículas muito pequeninas, micropartículas, mais pequenas que as poeiras, e que também há casos onde se demonstrou ter havido contágio por essa via. Portanto, o clima atuaria nesses dois fatores. Na probabilidade de transmissão por via da deposição do vírus em superfícies e dos aerossóis. Isto está demonstrado por outras pessoas, por outros estudos, vários estudos, com o vírus anterior, o SARS, e com este vírus, de que com elevadas temperaturas o vírus desintegra-se, é um lípido, e, portanto, perde o seu potencial infeccioso. Obviamente, a questão importante, que isso é uma coisa que nós não sabemos, é qual é a proporção de pessoas que vai ser infectada pelas gotículas, um contacto direto onde o clima pouco afeta, especialmente se for feito em casa, ou pela carga viral que se encontra no ecossistema, na rua, nos cafés, nos bares, que está depositada nas mesas, que está no ar. Não é? Portanto, aí o clima pode ter um efeito moderador, mas em condições muito específicas. Não é em todas as condições, nomeadamente em ambientes climatizados dentro de casa, o tempo que está lá fora não afeta nada. Portanto, há aqui uma dinâmica social de comportamento e de mecanismos de contágio onde o clima pode atuar, mas não sabemos exatamente qual é que é a importância no cômputo global. E depois há o S. O S tem a ver com a suscetibilidade ao contágio. Portanto, aquela ideia de que se muitas pessoas forem infectadas, portanto, há uma imunidade de grupo, né? Que também não está demonstrada. Mas sabemos que existe uma estrutura etária da população. Portanto, há pessoas idosas que são mais suscetíveis a ter uma infecção e sofrer dessa infecção do que as pessoas jovens, e efetivamente já se demonstrou que existe alguma resistência, nem a imunidade, alguma resistência ao vírus de pessoas que já foram infectadas, em alguns casos, e pessoas que foram infectadas por outros vírus. Portanto, há imunidade cruzada também. Portanto, a suscetibilidade pode também moderar o contágio. Ora, isto são 4 termos, não é? Duração da infecção, oportunidades de contacto, transmissibilidade e suscetibilidade. E multiplicam-se. Isto quer dizer que basta que um destes fatores for zero, seja zero, e acabou-se o contágio. Naturalmente, isto nunca acontece. Mas quando os valores baixam perto de zero, temos uma redução significativa do contágio. Daí a importância de ter precauções. Portanto, no meio disto tudo, qual é que é a recomendação para as pessoas? A recomendação para as pessoas é que tenham juízo. Portanto, o clima bem pode ajudar, esperemos que sim, que possa ajudar a reduzir a transmissibilidade. E é possível que também tenha algum efeito moderador da letalidade do vírus. E aqui, se me permitirem, eu vou-vos mostrar um gráfico que saiu há uns dias atrás. Naturalmente estamos a falar de interpretações e seria preciso fazer observações noutros países, enfim, de uma maneira diferente. Mas para mostrar um bocadinho o que eu estou a querer dizer, nós temos aqui a vermelho, desde de janeiro até junho, 21 de junho, o número de novos casos, de casos positivos, e cada pontinho é uma média de 7 dias, através do tempo. O que nós vemos é uma subida muito grande até março, né? Depois ficou um bocadinho estável e depois começou a descer desde abril até junho, e depois há uma subida ligeira. Há uma subida ligeira que coincide com o desconfinamento, como aliás era de esperar. E depois temos aqui a curva de testes. Felizmente os testes têm sido razoavelmente estáveis, o que permite comparar a curva vermelha com a curva azul, em teoria. Apesar de não absolutamente, porque haveria que ter em linha de conta outros fatores. Mas enfim, para uma primeira abordagem, nós podemos confiar na linha vermelha, porque ela está fortemente dependente da azul. O que nós temos aqui também interessante é a curva verde. A curva verde é o número de mortos. E desde
meados de abril, tem havido uma tendência decrescente de mortalidade, apesar de haver uma estabilização e uma ligeira subida nos últimos tempos do número de casos positivos. Bom, a interpretação disto obviamente é livre. Já ouvi dizer que, bom, há mais pessoas jovens na rua, portanto, isto são contágios entre pessoas jovens. É uma possibilidade. Mas também é uma possibilidade que haja o tal efeito moderador do clima nas condições de letalidade do vírus por redução de comorbidades. O que é isso? É a interação do vírus SARS-CoV-2 com outros vírus respiratórios, nomeadamente da gripe e de outros coronavírus, que são responsáveis pelos resfriados, e que naturalmente, se eles afetarem uma pessoa que tem o sistema imune em melhor estado, essa pessoa tem maior probabilidade de conseguir sobreviver ao vírus. Se afetarem uma pessoa que tem o sistema imune em pior estado, nomeadamente por questões meteorológicas e interação com outras doenças, em princípio reduz-se. Bom, isto o tempo dirá se de facto isto é assim ou não. Como digo, nós estamos numa espécie de ciência de guerra, onde tentamos fazer interpretações à medida que os dados saem, e os dados são muitas vezes imperfeitos e claramente incompletos. Não é? Portanto, eu acho que era isto que eu tinha a dizer em relação muito bem. Eu creio que nós ainda voltamos com certeza, não é? A aprofundar o outro lado da questão, que é um pouco interrogar se verdadeiramente se a paragem, se a suspensão teve impactos sobre o ambiente, mas já voltamos aí para já, e a desafiar a Teresa Pinto Correia a responder-nos. Investiga a paisagem e a agricultura e no âmbito académico e muito perto das práticas agrícolas, nomeadamente. A pergunta que lhe fazia, não sei se posso fazê-la assim, mas de que modo é que o mundo rural sente esta crise, sente o impacto desta crise? A agricultura, que é uma das bases da sustentabilidade da paisagem, nomeadamente a paisagem alentejana, mas a agricultura é tocada por esta crise, a paisagem é tocada por esta crise, de que modo? O que é que se vive no mundo agrícola e na paisagem? Como é que se vive esta crise, esta pandemia? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar neste debate e de dar os parabéns à Fundação. Também o Miguel já deu, mas pronto, gostaria de dar também, de cumprimentar os meus colegas do painel e de agora tentar responder às perguntas, que são muito diferentes das perguntas do Miguel, da resposta do Miguel, é outro tipo de conhecimento que eu posso partilhar, completamente diferente. Mas acho que é muito interessante a pergunta. Sobretudo, eu acho que o que devemos considerar é que não há uma agricultura, mas várias agriculturas. E, portanto, e como não há um rural, há vários rurais, não é? E, portanto, dependendo do rural que estamos a considerar e da agricultura que estamos a considerar, assim, o impacto. Claramente, eu julgo que em geral, na população, as pessoas que vivem no mundo rural estão mais protegidas do que as pessoas que vivem no mundo urbano, ou que vivem em espaço urbano, porque vivem em áreas de menor densidade populacional, onde estão habituadas a ter pouca gente e, portanto, a questão de não ver, das pessoas não sair ou poder sair e não encontrar ninguém, isso é comum. E depois há uma característica que é fundamental aqui, que é a questão da produção possível, não é? Que todas as pessoas que vivem no mundo rural têm acesso, quase todas têm acesso a ela, que é a produção que nunca chega ao mercado, que é a produção da agricultura familiar, a produção para autoconsumo, e que depende de relações de reciprocidade, de relações de proximidade, de relações de redistribuição. Portanto, são relações muito diferentes que as relações do mercado. As pessoas produzem aquilo que conseguem produzir e trocam, ou consomem elas próprias, e isso aumentou, em geral aumentou durante o Covid em toda a Europa, e também aumentou o reconhecimento que esse tipo de agricultura era importante. E acho que isso é muito importante como um sinal de que, se nós dependermos todos do mercado global do sistema alimentar global e da produção de alimentos para exportação e da importação de todos os alimentos, ou de uma grande parte dos alimentos, estamos muito mais dependentes, ou o risco, a vulnerabilidade a estas grandes crises é muito maior. E, portanto, eu julgo que no discurso geral dos mídia e da população houve um novo reconhecimento deste papel da agricultura familiar ou da agricultura de base local. E acho que isso é fundamental. Nós, por acaso, por coincidência, hoje tivemos a conferência final também online do projeto Salsa, que é um projeto sobre o papel da pequena agricultura
no sistema alimentar a nível europeu e em África. Foi um projeto que foi coordenado aqui pela Universidade de Évora, pelo MED, e um dos grandes novos conhecimentos que nós conseguimos chegar no SALSA foi a questão da quantidade de produtos que são produzidos pela pequena agricultura, portanto agricultura familiar, mas de pequena dimensão, e que uma grande parte desses alimentos não são reconhecidos porque nunca chegam ao mercado. Uma grande parte desses alimentos circula de formas informais, não quer dizer que fique só na família, ele circula para um círculo alargado de vizinhos, de família que está nas cidades, mas não entra no mercado e, portanto, ele não é reconhecido. São círculos informais e muito híbridos de relações entre as pessoas e, portanto, eu acho que essa agricultura beneficiou, ou é mais vista agora com o Covid, e beneficiou do Covid porque teve maior procura. Esperemos que essa procura venha a querer dizer um maior reconhecimento em termos de políticas de apoio e que o consumidor continue a procurar os produtos desta agricultura para além desta altura da crise, porque ela, por enquanto, ainda existe alguma, mas obviamente não chega para alimentar a população e sobretudo a população urbana. Não é? Portanto, eu acho que neste aspecto deste tipo de agricultura, que é uma agricultura normalmente diversificada e que produz maioritariamente para um mercado mais regional, ela saiu beneficiada. Agora, este é um tipo de agricultura. Depois há o outro tipo de agricultura, há vários, mas há um tipo de agricultura que é muito mais especializado, virado para o mercado global, que tenta ter preços competitivos para conseguir manter-se no mercado global. E essa agricultura, por um lado, é mais vulnerável a estas grandes crises e também sofreu, de alguma forma, houve uma questão que se levantou no âmbito da agricultura portuguesa, em concreto, que é a questão, mas que foi geral na Europa, que é a questão dos trabalhadores sazonais, que circulam normalmente na Europa e de fora da Europa para vir fazer alguns trabalhos agrícolas, nomeadamente a colheita, e que deixaram de poder vir, e portanto o que é que ia acontecer, quem é que ia fazer a colheita, e finalmente o setor agrícola conseguiu que eles pudessem entrar no caso português, noutros casos nas colheitas que eram mesmo na altura onde o Covid estava mais, ou quando começou a crise, não foram feitas, e portanto nesse aspecto essa agricultura é mais vulnerável, e por outro lado ela em geral tem características completamente diferentes em termos da sustentabilidade. E eu gostaria de levar esta questão para a outra questão que me colocou, que é sobre a agricultura como base de sustentabilidade da paisagem. Me parece que também é uma questão que interessa chamar a atenção de que alguma agricultura será base de sustentabilidade da paisagem, outra não. A agricultura tem mudado muito nos últimos anos e há setores que se transformaram radicalmente e usos determinados tipos de sistemas agrícolas que foram substituídos por outros, que são justamente esses que estão virados para o mercado global, para a exportação, virados para uma produção de baixo custo para competir no mercado global, mas isso tem custos em termos da sustentabilidade. O que é mais falado é normalmente a questão ambiental, mas também do ponto de vista social, há problemas graves que têm a ver justamente com a não integração da mão de obra local, integração de outro tipo de mão de obra que não tem a ver com este território, e de não criar riqueza que fique no território, mas sim riqueza que é exportada para fora. E normalmente os setores onde isso tem acontecido é o setor do olival, é o que se fala mais em Portugal, mas no setor dos citrinos isso também acontece, ou dos frutos, no amendoal neste caso. Em Espanha é muito conhecido o problema dos citrinos, tanto do limão como da laranja, da produção de limão e laranja. E portanto, acho que a agricultura, há um tipo de agricultura que nós temos que realmente é a base de sustentabilidade da paisagem e que é muito importante para manter a diversidade e o caráter da paisagem que nós temos atualmente, mas nem toda. E era muito mais importante fazer o debate de como é que é possível, até que nível é que é possível modificar a agricultura preservando o caráter da paisagem e preservando a qualidade ambiental e o sistema social também. E julgo que mesmo no caso do montado, que é um sistema específico e único e que realmente é um sistema que nós defendemos sempre como um sistema que mantém a paisagem, o valor da paisagem, há montado com características de se manter extensivo e de se manter adaptado às condições locais, mas também há uma tentação de intensificar o montado para produções justamente para exportação, sobretudo a carne de bovino. Portanto, eu acho que é muito perigoso nós falarmos a agricultura como sustentabilidade da paisagem. Que agricultura é que é a base de sustentabilidade da paisagem? Que agricultura é que nos pode dar maior resiliência face a choques externos e choques globais? E que agricultura é que é muito mais vulnerável a esses choques? Qual é que é a agricultura que nos interessa ter?
ou como é que eventualmente podemos conciliar melhor diferentes tipos de agricultura. No território alentejano fará sentido, muito provavelmente, aproveitar a água, o regadio, para ter produção intensiva, mas deveríamos pensar a agricultura numa base territorial, perceber o que é que, para a riqueza do território, para aumentar a coesão do território, que tipo de agricultura, como é que nós devíamos distribuir os diferentes tipos de agricultura, e não apostar só num tipo, que levanta problemas e esquecer todos os outros. E agora, nesta altura da crise, percebeu-se isso, não é? A procura dos produtos locais foi enorme, mas não existiam produtos locais suficientes para abastecer nem sequer a população regional, ou seja, há muita produção de azeite, mas ela não é para o mercado regional nem nacional, é para exportação. Portanto, nós poderíamos produzir o suficiente para alimentar, em alguns setores, a população regional e mesmo a população nacional, mas não é isso que acontece. Portanto, eu julgo que este debate de agriculturas e como é que se conciliam as várias agriculturas é que é muito importante ter. E acho que o Alfredo também provavelmente vai falar de assuntos semelhantes com a base da sua experiência e, portanto, acho que será complementar provavelmente. Muito obrigada. Creio que voltamos aí justamente, deixou uma pista boa para voltarmos ao assunto equacionando justamente o impacto da crise, não a partir do que acontece, mas a partir do que podia acontecer, ou seja, um bocadinho tomando como útil, válida, o exemplo que o Miguel nos deu. Se estamos num contexto de guerra, se a atitude de uma medicina de guerra, de uma investigação de guerra é aquela que age sobre as circunstâncias atuais, a pergunta que eu deixaria um pouco no ar é de saber se o pensar uma política de território, pensar uma política agrícola, passa de uma circunstância de guerra para uma circunstância pensada, refletida, e se a crise tem peso nesse caminho a abrir, ou se quando diz era preciso pensar isso, vê esse debate demasiado longe de nós, demasiado longe do que possa acontecer. Já lá voltamos. Talvez, de facto, o Alfredo vai dizer seguramente algumas coisas que estão próximas dessas e outras. A sua experiência, na verdade, do Freixo do Meio é bastante conhecida. Ao mesmo tempo, eu receio que algumas dos nossos ouvintes, das pessoas que estão a seguir o debate, possam não a conhecer. Portanto, eu começava por lhe pedir que apresentasse um pouco os termos do que ali faz, o que é a herdade do meio, e depois equacionássemos a partir dessa sua apresentação o impacto específico que possa sinalizar-nos, o impacto específico que a crise possa ter tido visto a partir do seu cenário, visto a partir do seu contexto. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu também queria agradecer à Fundação, é uma honra para mim participar neste debate. Também queria cumprimentar a Teresa e o Miguel e o José e começar por dizer que para mim existem claramente três que podemos... Estamos a ouvi-lo não muito bem. Eu vou tentar aproximar-me, vou lá mais alto. Existem em grande medida três grandes tipos de agricultura. Existe a agricultura numa perspectiva dos recursos. Existe a agricultura que degrada recursos, existe a agricultura que conserva recursos e existe a agricultura que tenta regenerar ecossistemas. Como sabemos, os ecossistemas são evolutivos, em ciclos, mas quando nós começamos numa fase inicial, temos um período que chamamos de instalação do sistema, vai havendo uma complexificação, depois temos uma acumulação, não só a matéria, a complexificação da matéria, mas também a informação, e depois temos o clímax. E cada um destes patamares tem, obviamente, uma potencial de produção muito diferente. Nós, no Freixo do Meio, há 30 anos, em 1990, quando assumimos, de alguma maneira, a responsabilidade de gerir esta terra, esta herdade, não tínhamos noção disso, mas estávamos claramente num sistema dominante de degradação dos recursos. Não só nesse momento, mas muito para trás tinha começado essa degradação. E essa degradação levou-nos a uma evidência que saltou não só por questões económicas, mas muito também por questões sociais, de uma não... Enfim, nós era uma geração nova, a minha mãe, e os resultados pragmáticos não eram satisfatórios em termos sociais, de capacidade de gerar emprego, em termos de economia que ali se gerava. Isso levou-nos a procurar alternativas, e nessa altura a alternativa do sistema ancestral do montado, que é verdadeiramente o sistema agroecológico, que apareceu através de uma investigação
doutora Ana Fonseca, e pareceu-nos que fazia sentido, pelo menos, experienciar essa transição, essa abordagem diferente. E foi essa a nossa primeira atitude, foi tentar compreender o que era verdadeiramente montado, qual era a adaptação desse modelo, que é obviamente muito amplo e dinâmico, mas como é que ela poderia ser adaptada aos dias de hoje e que bondade é que teria. Tivemos a possibilidade de o fazer, mas isso é óbvio que nos levou a outras questões, e enquanto agricultores, a grande questão é essencialmente esta. Nós temos décadas de degradação e precisamos de soluções não apenas de conservação, mas também de regeneração. E é preciso também ler isto numa perspectiva de competitividade económica, porque é óbvio que, jogando na forma como o mercado, como a economia está hoje em dia organizada, estamos todos no mesmo cenário, e por isso quem degrada tem à partida uma série de competitividades que quem tenta apenas manter ou regenerar tem dificuldades óbvias de competição. Portanto, a procura de soluções essencialmente na área da regeneração, que é aquilo que nos move, mas permitindo uma sustentabilidade económica no cenário em que vivemos, é a grande questão do Freixo. Isso levou-nos a transformar o Freixo essencialmente num projeto empresarial que tenta sustentar ou possibilitar não a investigação, mas a aplicação de visões vindas da investigação, das cátedras científicas e, no fundo, tentarmos ser uma plataforma de experimentação a dois níveis, que para mim são ambos, que são exatamente a mesma coisa, mas nós dividimos-los dessa forma. Uma questão são as questões de técnicas muito mais ecológicas, de como nos interagimos com o ecossistema, quer seja para obter alimento ou outro tipo de recursos. Essa é uma questão que está longe de estar resolvida, principalmente se nós introduzirmos esta evolução dos ecossistemas e tentando atingir um patamar máximo de clímax. Nunca poderemos estar sempre no clímax, mas temos ideia que há 100 anos atrás, a meio da aventura do Sapiens, nós tínhamos muito mais área do planeta no clímax, também num período de estabilidade climática muito especial. Portanto, há todo um conjunto de questões, de técnicas, de soluções a encontrar, quando nós pensamos em conservar ou regenerar. Aí há evidentemente muitos caminhos a serem seguidos, a serem levantados pela ciência, mas é preciso experimentá-los, é preciso perceber a sua bondade em cada um dos territórios, em cada uma das suas regiões. Há um outro conjunto de questões que tem muito mais a ver com a organização social, que também é uma questão ecológica, mas tem outro tipo de características. Isso tem a ver com como é que no mercado atual nós conseguimos, por exemplo, ter uma sustentabilidade económica com modelos de regeneração ou pelo menos de conservação de recursos, sem degradar, sem construirmos um cenário pior no dia da manhã do que encontramos hoje. E aí estamos a falar em visões, fazemos experiências, mas, por exemplo, gostava de destacar a experiência que iniciamos há 4 anos de uma economia planificada que chamamos CSA, Agricultura Apoiada pelo Consumidor, que é uma coisa que não é mercado, como nós concebemos, é muito mais uma forma de agricultura, de economia planificada, em que há um encontro das pessoas que consomem com as pessoas que decidem a gestão do ecossistema. E ambos, há uma tentativa de que ambos se unam, através de passagem de informação, através da consciencialização das questões que estão em ambos os universos, em vez de trabalharem os dois em trincheiras diferentes, há uma união de esforços, há uma responsabilização efetiva de parte da comunidade, a comunidade que consome de uma forma regular, comprometida, o produto que vem desse ecossistema. Isso, nesta crise que vivemos, tornou-se um ponto muito, muito importante para nós. É fácil perceber que nós também trabalhamos em mercado. É evidente que nós, hoje, também é importante dizer isto, há ainda muito poucas, não só pela lacuna de soluções, de exemplos, de soluções práticos de regeneração, mas também pela dificuldade que a regeneração e a conservação têm na competitividade com o mercado, e por isso
é importante dizer que é óbvio que existe muito mais agricultura que destrói recursos do que os outros dois modelos. Mas a tentativa é, enfim, como é que nós compatibilizamos isto com o cenário atual e de facto, nesta crise do Covid, as pessoas que estavam apenas no mercado tiveram muita dificuldade e praticamente não conseguiram servir. Porquê? Porque as encomendas, no momento em que as pessoas estão confinadas, disparam para 100 vezes mais. Nós temos também instrumentos de mercado, como lojas físicas, como uma loja online, mas estamos apoiados e a construir cada vez mais este programa de agricultura sustentada pela comunidade, em que tínhamos 150 famílias já agregadas há 4 anos no programa. O que é que nos aconteceu a nós? Na primeira semana tentámos responder ao mercado, às encomendas, percebemos que não íamos ser capazes e no fundo, programámos, percebemos toda a comida que tínhamos potencial para produzir nos próximos 6 meses, alocámos-la, ordenámos-la neste programa, aumentámos as cotas, passámos para 180 famílias de consumo regular, semanal, de diferentes alimentos produzidos por nós, e isso permitiu-nos uma capacidade de enfrentar esta crise, quer da nossa parte, quer por parte dos consumidores, em termos de segurança, completamente distinta, que quem tem o mesmo tipo de produção, mas que está apenas baseado no mercado. O que aconteceu a este tipo de pessoas é que este tipo de organizações é que tentaram responder à solicitação do mercado, mas rapidamente ficaram sem produto, com uma dificuldade enorme em perceber com quem é que poderiam servir ou não servir. Portanto, este é apenas um exemplo de outros que estamos a experienciar, por exemplo, a gestão de uma forma coletiva, organizada num espaço de diálogo ordenado, que é uma cooperativa que neste momento gera a herdade, como, por exemplo, a introdução de ferramentas mais ligadas com a tomada de decisões, como obviamente, com caráter democrático, mas com ferramentas como a sociocracia. Parece-nos fundamental encontrar soluções exatamente para as questões que nós necessitamos. Não é? Nós vamos sentindo um conjunto de inquietudes e de necessidades e, de facto, encontramos um mundo e uma região, apesar de todos os esforços das universidades, dos investigadores, encontramos uma falta muito grande de soluções. E isso é preocupante num planeta em que nós percebemos que, de alguma maneira, a escalada do sistema humano, de toda a humanidade, se dá de uma forma muito abrupta, 8 bilhões de pessoas, mas essa escalada tem um impacto nos nossos ecossistemas claríssimo de destruição. Portanto, o que nós vemos aqui é que temos 2 grandes desafios. No fundo, temos que aprender a regenerar de uma forma muito mais rápida, compatível com a economia, como é óbvio, mas, por outro lado, temos que encontrar fórmulas para suster os 8 bilhões de pessoas e a transição, que não poderá, dizer, por muito rápida que seja, nunca será de um dia para o outro, como poderíamos gostar. E estes 2 desafios são enormes e, obviamente, teremos que ter aqui, muito porventura, os 3 modelos, mas teremos que sair do modelo dominante, que é, de facto, destruidor. Estou apenas a falar de recursos, a Teresa tocou na questão social, mas não é apenas recursos, estamos a falar de muitas outras coisas, mas é no qual nós temos assente a nossa economia, o nosso alimento, enfim. Portanto, há aqui um desafio enorme de transição, mas que para haver uma transição é preciso haver, obviamente, soluções nos outros 2 modelos e elas são ainda muito, muito limitadas no nosso entender. E é por isso que nós, muito mais do que apenas um projeto empresarial, achamos que é pertinente e fundamental nós dedicarmos a nossa atividade à tentativa de encontrar esse tipo de soluções, quer no campo ecológico, quer no campo social. Bem, obrigado. Eu creio que com as nossas 3 primeiras, esta primeira ronda, com as nossas 3 primeiras intervenções, fica aqui desenhado uma escala grande e uma escala pequena, não é? Na escala grande olhamos para efeitos planetários e para justamente o escrutínio da circulação e do impacto do vírus, o impacto da Covid, e quando olhamos para a proximidade, quando colocamos a questão justamente deste efeito no aqui, neste território, vemos justamente com maior clareza, julgo eu, não tanto os efeitos diretos da crise, mas como julgo que resulta bem
visível das duas intervenções do Gottfried e da Teresa, o outro lado desses efeitos, não é? São efeitos, o que estão a dizer os dois é que há um conjunto de coisas que já estavam ali, não é? É interessante, assim como já estavam um pouco nas nossas cabeças, no nosso pensamento, quer estudos, quer pensadores, tinham defendido, tinham reclamado mais de uma vez já a necessidade da tal suspensão do tempo, da tal mudança de paradigma económico, com o qual justamente encontrássemos, caminhássemos em direção a uma maior sustentabilidade e a uma maior justeza da nossa relação com a Terra, da nossa relação com a comunidade humana, naturalmente. Miguel, justamente se podemos iniciar uma segunda ronda, há pouco deixei na tua intervenção, deixei este sinal e parece-me que era mesmo, creio que corresponde mesmo a uma pergunta que as pessoas têm, quando se vêem nos jornais, quando se vêem, há um exemplo concreto, as redes sociais ficaram invadidas de histórias de animais que surgem, que vêm para a rua, uma espécie de até visão romântica da coisa, não é? Estavam a acontecer coisas boas no planeta e isso permitia que a vida natural se manifestasse invadindo os nossos espaços, que os animais sentissem que tinham de novo território, mas isto é realmente assim? Aconteceu, reequilibrou-se alguma coisa, é temporário, tem os tais efeitos estruturais, é possível a partir daqui aprender a conter justamente a nossa cavalgada no tempo, a intensidade com que vivíamos antes, quer no mundo da produção, quer no mundo das nossas práticas sociais, culturais, etc. Eu considero-me uma pessoa otimista, mas em relação à pergunta que tu colocas, eu sou bastante pessimista. Ou seja, eu não vejo grande mérito numa melhoria de indicadores ambientais que aconteceram durante os últimos 3 meses em virtude de uma situação de catástrofe mundial. Portanto, isto foi uma consequência de uma catástrofe. Nós sabemos que a economia mundial está muito indexada ao consumo de combustíveis fósseis, não é? Durante muito tempo, e ainda é assim, quando há quebras de crescimento económico por crises, como foi a crise de 2008, a crise financeira e outras anteriores, há uma redução de emissões de CO2 que acompanha essa redução de crescimento económico. E agora passou-se exatamente a mesma coisa. Acontece que com uma escala muito mais acentuada, muito mais abrupta, fomos todos enfiados em casa, não é? E isso, naturalmente, para algumas pessoas está a ser um bom momento de reflexão para fazer a tal paragem que tu referes, não é? Mas para outras pessoas foi um momento de grande ansiedade e de grande expectativa de quando ia ser o desconfinamento para voltar à vida de antes, não é? Ao business as usual. E eu não acredito muito em mudanças, a menos que haja uma mudança estrutural, uma mudança ao nível dos incentivos constantes, né? E aí eu talvez seja um bocadinho mais otimista, ou seja, eu acho que esta crise efetivamente, enfim, gastou-se menos, poluiu-se menos, os animais puderam regressar à rua porque não havia ninguém, portanto, a poluição decaiu em muitos sítios, diz que finalmente se podia ver o pico do Himalaia em certos sítios, portanto, obviamente isso são indicadores interessantes, mas agora, uma vez que haja a retoma económica, por exemplo, na China, que já houve a retoma económica, já estamos com taxas de emissão superiores às taxas de emissão que se verificaram no período homólogo o ano passado. Portanto, quer dizer, regressámos à trajetória que tínhamos anteriormente. Eu penso que isso vai acontecer também nas nossas latitudes. Portanto, em relação a essa questão em concreto, eu não sou otimista. Sou mais otimista em relação a mudanças que já estavam em curso. Portanto, o discurso ambiental estava muito mais sólido, estava muito mais generalizado, já incluindo em grandes empresas, nas grandes instituições como a União Europeia, pessoas que nunca se consideraram ambientalistas, começaram a estruturar um discurso em torno da área do ambiente e a perceber algumas coisas. Portanto, eu acho que isso é muito mais importante, muito mais interessante do que esta crise. E ainda há pouco tempo foi aprovado e anunciado o Green Deal da União Europeia, que agora, acoplado à emergência do Covid e a necessidade de uma injeção colossal
de liquidez nas economias para evitar uma nova recessão, pode dar algumas esperanças, sobretudo se esse dinheiro for bem investido. E para pôr as coisas em contexto, estamos a falar de 56 mil milhões de euros nos próximos 9 anos. Não há precedente na história de Portugal de um investimento de 56 mil milhões de euros em 9 anos. É muito dinheiro. Obviamente, a questão agora que se coloca é como é que vai ser gasto, e todos sabemos que existe uma pessoa, o engenheiro Costa e Silva, que está a preparar a estratégia do governo para esta despesa, mas existe uma grande pressão de alguns setores da União Europeia para que as despesas, o gasto que for feito, não contradiga as grandes orientações da União Europeia, nomeadamente em termos ambientais. Portanto, haverá uma preocupação de que esse investimento seja feito para modernizar a economia europeia e para aproximá-la dos objetivos de sustentabilidade que todos ansiamos. Já havia alguns indicadores interessantes, eu acho que ainda parcelares, por exemplo, em termos de emissões de CO2, desde 2011, verificou-se um divórcio entre a taxa de crescimento económico e a taxa de emissão. Portanto, na Europa em geral e em Portugal em particular, nós tivemos um crescimento económico que não foi todo à custa do maior consumo de carbono, portanto, de combustíveis fósseis. Eu acho que isso é extremamente alentador, ainda não é suficientemente importante como para provocar uma descida das emissões globais, porque temos uma Índia fortemente dependente de carvão e uma China que também ainda está fortemente dependente de carvão, ainda que já esteja a fazer a sua própria transição energética também. Os Estados Unidos, apesar do discurso do Trump, também tiveram este divórcio entre emissões e crescimento. Portanto, há uma transição que se está a fazer, apesar do Trump, porque as empresas, porque a sociedade civil, os Estados federais fazem orelhas mocas e têm as suas próprias agendas. Portanto, eu acho que este contexto para mim é muito mais importante do que, enfim, este colapso da economia, que vai, aliás, ser depois muito difícil. Pode, inclusive, gerar reações e contra-reações, uma certa resistência por parte de alguns segmentos da sociedade para avançar no âmbito de uma economia verde e azul, porque querem, basicamente, ativar a economia rapidamente. Não é? E o que se trata aqui não é de... Enfim, também é de ativar a economia, e se calhar isso tem que ser feito dando dinheiro às pessoas. As pessoas ficaram sem emprego, as empresas que ficaram sem liquidez. Portanto, eu acho que aí tem que haver uma espécie de plano Marshall de injetar dinheiro, porque, quer dizer, a quebra económica que aconteceu não foi por culpa dessas pessoas ou das empresas. Não é? Portanto, foi nomeadamente uma decisão dos Estados de gerir esta pandemia de uma determinada maneira, podemos estar de acordo ou não, mas que efetivamente causaram um transtorno muito grande às pessoas. Portanto, eu acho que isso deve ser assumido. Mas em termos de investimentos estruturais, deve haver muito cuidado para que esses investimentos estruturais tenham efeitos reprodutivos no sentido de esverdecer a nossa economia. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Agora, também é verdade, e eu aqui falo o ecologista, não é? E a pessoa que trabalha em biodiversidade, e existe uma estratégia de biodiversidade que foi aprovada que também não tem precedentes. Nunca, ao nível da União Europeia, houve objetivos tão ambiciosos e, aliás, unidos à produção agrícola. Portanto, há duas estratégias, uma de biodiversidade e uma ligada à agricultura, que vão de mãos dadas, né? Que portanto, caminham na mesma direção, e isso é muito importante. Mas nós temos um problema estrutural, que é, no fundo, que os economistas chamam de falhas de mercado, né? Que é o facto da biodiversidade e dos serviços proporcionados pelos ecossistemas, o ar puro que nós respiramos, a regularização do ciclo da água, o ciclo de nutrientes, a produção de solo, portanto, a produção de biodiversidade, a vida, a polinização, tudo isso são serviços proporcionados pela biodiversidade, que não entram nas contas da economia, que não entram no prato da balança dos custos e benefícios. Não é? Isso, de facto, é um problema, porque, de facto, a economia, se for deixada livremente, sem regulação, acabará por ignorar esses fatores ambientais, não é? Que considerá-los custa dinheiro, e eles veem que, no fundo, é um benefício gratuito que a natureza proporciona, e foi durante muitos anos assim. Mas nós estamos numa fase da nossa história como civilização em que já não é assim. Não? Nós estamos a criar disfunções muito grandes ao nível planetário, problemas que vão ter um feedback negativo, portanto, que nos vão afetar a nós e as gerações futuras. Portanto, temos que os considerar na equação.
E eu estou a desenvolver uma proposta no sentido de criar em Portugal um mecanismo de remuneração dos serviços dos ecossistemas que não dependa do Orçamento de Estado. Portanto, o problema é, se nós, neste momento, há experiências ao nível do Ministério do Ambiente e do Fundo Ambiental para contratualizar com alguns produtores agrícolas, alguns gestores de ecossistemas, digamos assim. Para alguns gestores de ecossistemas, eles recebem X e comprometem-se a fazer Y. Não é? Pronto, e esse Y é a produção de serviços de ecossistema ou produção de biodiversidade. Acontece que o Orçamento de Estado nunca poderá remunerar no justo valor esse tipo de serviços, porque tem um orçamento parco, não há nenhuma apetência para aumentar impostos para pagar esse tipo de coisas, e porque compete com outros gastos, na área da saúde, na área da educação, na área das infraestruturas. Portanto, a biodiversidade seria sempre um parente pobre. Portanto, em que consiste um sistema privado, um sistema de mercado para remunerar os ecossistemas? Basicamente é um sistema de offsetting. Na Austrália chamam-lhe biobanking. Portanto, e a aplicação do princípio do poluidor-pagador aos ecossistemas e à biodiversidade. Há um sujeito que polui, que destrói biodiversidade, destrói ecossistemas. Portanto, agora temos o novo aeroporto em Lisboa. Eu não vou entrar na discussão se está bem, se está mal. Obviamente tenho uma opinião, mas acho que é imaterial para esta discussão. Para compensar os impactos do aeroporto, recomendaram-se uma série de coisas, como, por exemplo, criar uma linha de barcos para unir a margem sul à margem norte, que isso é um absurdo, não é? Portanto, isso não minimiza de modo nenhum os impactos ambientais do aeroporto naquele lugar. E se fizermos uma análise criteriosa do tipo de offsetting, portanto, do tipo de ações de mitigação de impactos que têm sido propostas ao nível dos estudos de impacto ambiental, quando há uma destruição de habitats ou de ecossistemas ou de espécies, são geralmente desta ordem. No Alqueva houve a compra também de uma herdade para fazer ecoturismo. Portanto, são coisas mínimas, sem expressão em termos de compensação dos impactos. Portanto, o que nós propomos é uma coisa diferente. O senhor põe uma barragem que ocupa milhares de hectares, põe um aeroporto que destrói uma parte de uma reserva de aves. Quanto é que isso vale em termos de perda de biodiversidade e de ecossistemas? Há que fazer as contas. Mas o que é certo é que gera um crédito, gera uma dívida nesse tal biobanking, Freire Cunhal e outros que fazem gestão dos ecossistemas e que perdem dinheiro a gerir o ecossistema, porque o benefício muitas vezes é intangível, ou é de uma escala de tempo, ou de uma escala societal que extravasa a lógica económica da operação. Ele iria buscar dinheiro ao fundo que é gerado por aquelas grandes empresas. Isto, no fundo, é igual ao crédito de carbono, não é? É igual, é a mesma lógica, é colocar no mercado este tipo de externalidades negativas e de impactos negativos que algumas atividades económicas têm, e depois aqueles que conseguem gerar benefício do ponto de vista da preservação dos ecossistemas e do planeta podem ir buscar dinheiro. Portanto, isto criaria também um divórcio entre o financiamento destas atividades e o Estado, que passaria a ser diretamente ligado a mecanismos de mercado, que naturalmente teriam que ser regulados. Eu penso que essa é a via. E naturalmente Portugal não pode começar... Portugal pode tentar puxar essa carroça, pode colocar isso na agenda, e eu penso que o vai fazer, mas não pode sozinho entrar num esquema destes, porque naturalmente se as empresas portuguesas, a TAP, por exemplo, fosse obrigada a pagar alguns milhões pelo seu impacto em termos de biodiversidade, e se as outras, a Ibéria, não fosse, pois havia aqui um problema de competição, não é? Portanto, esse problema tem que ser resolvido. Eu penso que não há nenhuma expectativa de que se venha a resolver a nível global, neste momento, não é? Mas se resolver a nível do espaço comunitário da União Europeia, se a União Europeia impuser algumas taxas, por exemplo, a importações de países que não têm este tipo de regras, eu penso que com o tempo poderíamos vir a equilibrar. Portanto, eu acredito mais neste tipo de medidas estruturais, que de certo modo são pequenos empurrões num sistema muito complexo e que induzem comportamentos virtuosos para o ambiente. Isto é muito mais interessante, porque ainda por cima estamos a falar de crescer economicamente, portanto, não destruir emprego, não destruir a riqueza, mas ao mesmo tempo usar parte desse dinheiro, parte dessa riqueza, e reinjetá-la na conservação dos ecossistemas. Muito bem. O tom da pergunta, da resposta do Miguel também politiza aqui um bocadinho
o tema, e é necessário pensá-lo assim. Teresa, quando há pouco falávamos, justamente há aqui nesta oscilação entre a escala grande e a escala pequena, justamente aquilo que acabou de dizer Miguel, o que parece virtuoso, parece razoável, sensato e praticável, esta espécie de adequação da vida aos desígnios da economia e este estabelecimento de redes de equilíbrio, como ainda agora o Miguel postulava, quando olhamos para a sua leitura, olhamos para o seu elogio elogio, que eu acho sensato igualmente, não é? Igualmente necessário, elogio da tal pequena escala, da tal capacidade de uma resposta, por exemplo, familiar, de uma agricultura de influência familiar que não pertence aos mercados, justamente lhes escapa, e que está nos antípodas desta posição. É virtuoso que ela escapa aos mercados, justamente, ou pelo menos estou assim eu a entendê-lo. Por um lado, eu gostava de ouvir a sua reflexão sobre se isto, ou seja, se lhe pareceria que valia a pena aprofundar esse modelo e permanecer alheio aos mercados como dominante, e por outro lado, aquela questão que deixei no ar que me parece de facto importante, afinando também aqui com a politização que de alguma maneira já está em cena, mas se é necessário um debate, se é necessário um debate transformador, ele está em curso. O Miguel falou agora de uma medida estratégica que envolve a biodiversidade e a agricultura, ele está em curso, mas das suas palavras pareceu-me depreender que estava longe demais. Portanto, o que é que seria preciso fazer, que caminho é preciso fazer para pormos no centro do problema este debate, incluída esta dupla escala das coisas de escala grande, por assim dizer, e das coisas de escala pequena, das de escala de proximidade. Não tem som. Sim. Obrigado. Bem, as questões que me coloca são muitas questões e são complexas. Eu acho que tudo isto, todas estas questões podiam levar-nos a muito tempo de debate, não é? Eu acho que uma das questões, quer dizer, a agricultura de que eu falei não foi só uma agricultura fora dos mercados, são mercados diferentes, quer dizer, há uma agricultura de mercados informais, mercados de proximidade, sobretudo, não é questão de não estar no mercado, é questão de serem mercados de proximidade e, portanto, que permitem responder às necessidades de proximidade mais rapidamente. Isso não quer dizer não estar no mercado, é diferente, não é? É uma questão mais, ou quer dizer ter ligações, mas são ligações informais. Mas eu gostaria de pegar nas questões que o Miguel levantou, sobretudo esta questão dos incentivos para novas formas de gerir o território, de gerir a biodiversidade, mas também outros recursos. Eu acho que nós precisamos urgentemente experimentar novas modalidades. Essa, do que o Miguel falou, que eu acho que tem um lado perigoso, que é sempre o lado da questão do poluidor pagador, não é? De permitir prejudicar o ambiente porque depois se vai pagar, portanto abre-se essa porta, mas nós sabemos que isso acontece, portanto mais vale se acontece que seja parte, acho que tem que se encontrar em um equilíbrio. Eu acho sobretudo é que nós tínhamos que experimentar muito mais mecanismos em relação à agricultura. Há mecanismos que poderiam ser realmente de compensar o produtor por aquilo tudo que ele, todos os benefícios que ele gere e não somente a produção, não somente o produto alimentar. Porque se a agricultura for realmente se aproximar mais do modelo sustentável, o agricultor gera o solo também, gera a água, gera a biodiversidade e gera de uma forma ecossistémica, portanto pensando no sistema e permitindo que tudo isto seja equilibrado. E é isso que se tende a deixar de fazer quando se produz de uma forma especializada para um mercado global, sem preocupação realmente, ou com muito uso de fatores de produção ligados à tecnologia, que são muito eficientes, mas não precisam de se adequar tanto aos recursos, às condições biofísicas em que o produtor está a trabalhar. Portanto, eu acho que todos os mecanismos que permitirem, em termos de agricultura, experimentar modelos onde todos os serviços são remunerados, parece-me que são extremamente importantes e que nós devemos tentá-los. E há muito tempo que se fala disso, quando eu disse que era preciso fazer, é porque há muito tempo que se fala deste tipo. Os pagamentos agroambientais já começaram com essa preocupação de pagar o produtor também pelos serviços ambientais que ele fornece, mas não têm sido eficientes. E há muitos estudos que mostram a falta de eficiência, porque o que se paga é por um tipo de atividade, portanto,
atividades que estão dentro de determinados limiares, mas não pelo resultado, não se compensa pelo resultado. E aquilo que o Fundamental, por exemplo, tem feito é tentar olhar para os resultados, mas por enquanto são micro casos, são muito poucos e, portanto, não podemos extrair muito pouco conhecimento daí. Eu acho que é muito importante experimentarmos várias modalidades. Há alguns exemplos, por exemplo, do setor privado, diretamente pagar a produtores para uma determinada gestão, para depois conseguirem extrair água de qualidade de recursos aquíferos onde essa gestão é feita, portanto, que são afetados pela gestão. Há exemplos concretos desse tipo de acordos, portanto, o mercado diretamente pagar um determinado tipo de gestão do solo para depois compensar, porque precisa do recurso, mas eles são pouquíssimos e nós falamos muito pouco deles. E julgo que no setor agrícola a dificuldade, é um setor por natureza conservador, tem-se inovado muito em termos de tecnologia, mas muito pouco em termos de processos, em termos de se aproximar, a agricultura se aproximar do ecossistema e perceber as suas limitações. Eu gostaria também de levantar uma outra questão, acho que estou a fugir um bocadinho à sua pergunta, mas talvez não faça muito mal, é a questão que em termos de prática ambiental tem que ser introduzida a ideia que eu julgo que é urgente introduzir, que não basta ter uma agricultura que preserve o ambiente, não basta ter uma agricultura que não danifique a biodiversidade ou que não danifique a paisagem, é preciso ter uma agricultura que regenere a biodiversidade e regenere a paisagem. Os nossos níveis de degradação, em alguns casos, já são altíssimos. Eu tenho participado agora num grupo europeu sobre o solo e que está a tentar construir um programa de investigação, mas não só, sobre a melhoria dos solos na Europa, e os números que nós temos para a Europa mostram claramente que cerca de 70% dos solos europeus têm problemas ou de contaminação, ou de demasiados nutrientes, ou de estarem em processo de ocupação por áreas urbanas, ou vários outros tipos de problemas, ou de erosão, e no sul da Europa a isto acresce os riscos de desertificação. Portanto, se nós quisermos manter os recursos sustentáveis, e com a biodiversidade provavelmente acontece o mesmo, quer dizer, já houve declínio, que seria importante recuperar. Portanto, se nós queremos manter uma agricultura que de facto preserva os recursos ou que tem mais capacidade de fazer face à questão das alterações climáticas, é preciso que ela seja regenerativa. Portanto, para isso é preciso realmente uma transição, que é muito mais do que simplesmente adaptar algumas práticas e tentar ser um bocadinho menos poluente. É preciso pensar em novos modelos de negócio e para isso realmente é muito importante que haja algum apoio dado aos produtores. Eu julgo que um outro mecanismo que é importante é o apoio ao risco, não é? Quando o produtor muda, e o Alfredo provavelmente sabe isso muito bem, quando se muda de um modelo de gestão para um outro, há riscos associados. O produtor conhece e de um há experiência e aprendeu na universidade eventualmente ou aprendeu com a família, para o outro está a desbravar caminho. E, portanto, o risco económico associado a isso é muito maior. E, portanto, o apoio deveria ser dado também para minimizar o risco ou garantir ao produtor que ele pode fazer esse passo, pode tentar uma transição e que vai ser ajudado nessa transição. Portanto, eu acho que, sobretudo, o que eu acho que é muito importante, e gostaria que ficasse claro desta minha intervenção, é que nós precisamos de experimentar muito mais diferentes modalidades de gerir, nomeadamente a agricultura, de modelos de negócio e de os apoiar muito mais como estudos piloto, como casos piloto que são apoiados para ver o que é que dá, para ver o que é que se consegue, para ver como é que se consegue recuperar o solo, para ver como é que se consegue utilizar menos água, para ver como é que se recupera a biodiversidade e depois tirar ensinamentos daí. Quer dizer, andamos a falar há muito tempo disto, mas faz ainda muitíssimo. Muito bem. Isso dá-me uma pergunta ao Alfredo, que prolonga e que articula aqui efeitos. O Alfredo tem no seu perfil, na sua biografia, no seu percurso, tem um contacto direto com a universidade, onde foi docente, um contacto direto com a investigação, naturalmente que o percurso e o desenvolvimento da herdade do Freixo do Meio, quando o apresentou há pouco, também assinalou justamente o peso que tem experimentar, o peso que tem descobrir, o tempo que tudo isso levou e até que o modelo de funcionamento que está a implementar se situasse. Duas perguntas cruzadas. Uma, em que medida, se esta leitura é correta, ou seja, em que medida é que efetivamente
a sua vertente académica, a sua investigação e o seu contacto com a investigação académica, na Universidade de Évora ou noutras, contribuíram realmente ou continuam a contribuir para o percurso que fez e para o ponto a que chegou com a sua exploração, com o seu projeto. Por outro lado, uma pergunta sobre o efeito, digamos assim, exemplificação, experimentação e exemplificação, ou seja, sendo a Herdade do Meio um oásis, ela é mesmo um oásis, ou seja, está um oásis, diz de uma coisa que é paradisíaca naquele lugar, mas que não tem à volta, não se continua, né, que está isolada. Pergunto se na relação de presença no território, de presença no Alentejo, a Herdade do Meio destaca-se, a Herdade do Freixo do Meio destaca-se no seu modelo de produção, na sua tipologia, que efeitos exemplificativos tem jovens agricultores a bater à porta a perguntar como é que funciona, tem investigadores a querer perceber melhor como é que isto funciona e que benefícios há da sua experiência de 30 anos, justamente experimentação e exemplificação, que contribuam, que levem, que articulem, que desmultipliquem. É necessário mais herdades de Freixo do Meio? Então, sim, a primeira pergunta, claro que sim. Nós desde que juntámos a tecnologia à ciência, temos uma era nova, embora e é evidente que sempre tivemos na nossa matriz a ligação a todas as cátedras e essa fonte fundamental, mas também devo dizer, a lei do desabafo, que têm sido áreas da ciência muito pouco trabalhadas, principalmente na vertente da conservação e da regeneração. E, portanto, há aqui uma lacuna enorme de meios de investigação, na minha perspectiva, nestes campos. Há também uma ausência, uma demissão clara do Estado neste papel na procura de soluções, na extensão, não só na construção de soluções, mas depois na divulgação e, como a Teresa referiu muito bem, na implementação, porque, vamos ver, também já respondemos diretamente à sua pergunta, o Freixo do Meio não é um oásis, é uma plataforma de procura de soluções, tem algumas soluções implementadas, como, por exemplo, a mais significativa é com certeza a gestão do montado que nós fizemos de uma determinada forma, mas sempre é um projeto de sobrevivência, porque não podemos deixar de ir à questão da economia. E aí, para mim, eu concordo com o Miguel, eu não tenho esperança de que tenhamos um resultado, uma mudança de paradigma. Tenho essencialmente a esperança de que haja ganhos de consciência, na perspectiva de que entendamos a fragilidade do sistema, que entendamos a necessidade a todos os níveis de reformular não só a economia, mas a agricultura ainda mesmo. Eu diria que o que nós temos que perceber é que a agricultura não pode só produzir e exportar, a economia não pode apenas criar PIB, é uma lacuna enorme. Nós temos que pôr a economia a servir o território, a servir a biodiversidade, a servir aquilo que de facto as pessoas precisam para o futuro. E isso é uma consciência que nós tivemos neste momento uma forma clara a oportunidade de ter e com certeza que se verterá numa mudança de atitude e que esperemos que se traduza na forma como os meios são utilizados, em estruturas claras. Parece-me também evidente que a resolução do problema só se faz à escala global e num cenário não de império, como nós ainda vivemos. Nós temos uma proposta, e eu aí acho que, quer dizer, concordo com o Miguel, não é provavelmente o momento, mas a história da humanidade também sempre foi construída por imprevistos. Não é o momento porque temos dois impérios, estamos completamente na lógica ainda imperial a lutar, e para isto precisamos de ter uma lógica não imperial, ter uma governança global, precisamos de um quadro jurídico que marque os limites do planeta. Temos uma proposta portuguesa que vai ser apresentada de uma forma muito séria, numa espécie de um novo New Deal global pela ONU, numa tentativa daquilo que temos da ONU este ano, os 50 anos da ONU, pelo Paulo Magalhães. É um projeto extraordinário, ainda por cima, não é por isso, mas por ser português, mas que tem todo um quadro de regulação da economia, de uma nova forma de abordagem da economia, através de um marco jurídico que depois imprime a cada Estado soberano. Sem isso, nós estamos a tapar buracos, quer dizer, estamos a tapar remendos. Não quer dizer que é óbvio que temos que fazer alguma coisa enquanto não chegarmos lá.
E provavelmente essas coisas que possamos fazer e que todos estamos a tentar fazer serão fundamentais para essa construção dessa nova ordem global. E dentro dessas coisas, eu destaco também, como já foi referido, por exemplo, os pagamentos dos serviços dos ecossistemas. Um agricultor não produz apenas comida, ele pode estragar recursos, pode tornar o nosso planeta, o nosso amanhã muito pior. E todas as questões têm que ser enquadradas. E isto passa por nós percebemos também uma questão que ainda não tocámos, que é mexer nos instrumentos. E nós temos um instrumento, estamos numa União Europeia que tem apenas um único orçamento para toda a União, que é a Política Agrícola Comum, e é preciso perceber que a Política Agrícola Comum é uma manta de retalhos, não tem possibilidade de ser reformulada. Na minha perspectiva, nós devíamos acabar com tudo isso e começar do zero. Uma lógica muito mais, como o Miguel referiu, de contratos efetivos, não apenas na lógica ecológica, mas também na lógica social, como os ingleses, por exemplo, estão a tentar fazer. Portanto, perceber o que é que cada um aporta, não apenas na questão económica, que todos nós percebemos que é importante, mas que não é a única e que nos está, de alguma maneira, a limitar o futuro, mas em todo um conjunto de outras vertentes, como a questão da biodiversidade, como a conservação dos recursos, como todas as questões sociais. Por exemplo, nós no Freixo, há muito tempo temos níveis de empregabilidade muito superiores a qualquer exploração à volta. Nós hoje temos 35 pessoas em 600 hectares a trabalhar com contratos permanentes. Não há qualquer incentivo disto. Quer dizer, há uma economia cega para todo um conjunto de coisas muito importantes, não apenas a geração de fluxos económicos. E a minha esperança passa por esta realidade, a fragilidade do sistema que vivemos. Nós pensamos que as pessoas, ok, não estou a dizer que as pessoas confinadas tenham todas as suas necessidades supridas, as suas necessidades básicas estão supridas e a nossa economia colapsa com essa situação. São questões que nos vão marcar, que as pessoas que pensam vão verdadeiramente ser tocadas por esta realidade. Portanto, tem uma esperança enorme para podermos ir dando passos. Mas vou dizer, nós podemos fazer coisas em pequena escala e devemos fazer, não nos devemos demitir por falta de quadro geral, mas sem um quadro geral nós não vamos resolver isto. Nem a nível europeu, nem muito menos a nível nacional, porque temos aqui uma questão de concorrência, de competitividade económica, não é? Se o Estado português decide uma vez por todas olhar para a agricultura, para a sua economia, não apenas na lógica atual dos fluxos económicos e da geração de PIB, vai ter que ter meios para o fazer e isso vai tirar competitividade ao nosso país. Não sei se me faço entender. Temos que encontrar aqui, gradualmente, uma maneira de poder encontrar uma nova ordem. Também gostava de dizer que essa mudança de paradigma passa muito também por nós percebermos uma coisa que cada vez é mais evidenciada pela ciência, é o facto de nós vivermos num sistema vivo. Portanto, a nossa posição, isto é uma questão central de atitude humana. Nós não estamos aqui nesta hipótese na qual eu trabalho, não tendo dogmas, nós não estamos aqui para construir o nosso sistema, não devemos olhar para o sistema natural como uma fonte de outputs, de inputs, para o nosso sistema, nós devemos olhar para o sistema natural como um sistema no qual nós nos integramos e tentemos entender qual é as funções que lá devemos desempenhar. Isto é uma mudança de paradigma enorme, foi lançado por Lynn McAuliffe, por John Lovelock, mas que cada vez tem mais adesão, mas é uma mudança completa na atitude do homem antropocentrada desde há 4.000 anos, e essa mudança nós temos que construir essencialmente por outro nível, muito mais por uma lógica de pensamento, por uma lógica de educação, de não dizer esta história de termos todos a verdade na mão, que inibe a construção do futuro e educarmos as nossas crianças com essas verdades que não temos. É evidente que nós estamos, a expressão, mas estamos aflitos neste momento. A nossa espécie, neste momento, com todas as ferramentas e com toda a capacidade, mas esta crise vem evidenciar a aflição com que nós neste momento vivemos. E quem olha para isto pragmaticamente percebe
e temos de olhar para isto com humildade, porque provavelmente isso deve levar-nos a uma mudança de atitude ética desde a origem, que é uma das questões profundas. Mas voltando atrás, é óbvio que há oportunidades, vai haver muito dinheiro, temos que perceber como é que não voltamos a gastar o dinheiro da mesma forma, apenas incentivando atividades económicas à cega, sem perceber qual é o impacto que tem no território, no futuro das pessoas diretamente. E é a mesma coisa na agricultura, é exatamente a mesma lógica. Nós temos de olhar para a nossa agricultura enquanto ferramenta económica para resolver problemas que o país tem, não pode ser apenas exportação, não pode ser apenas pão para hoje, fome para amanhã. É a atitude que temos tido de correr para a frente, e é óbvio que isso não nos vai levar a nada. É preciso pararmos, mas para isso é evidente que há uma panóplia de questões muito mais pequeninas que passam pelas soluções experimentadas, que possam verdadeiramente ser credíveis, que se possam oferecer às pessoas, aos agentes económicos, de uma forma confortável, que haja divulgação, extensão, que haja conforto na transição. Temos aqui um conjunto enorme de desafios, mas é de facto também desafios que nós vivemos, mas não podemos deixar de tocar também para mim, numa questão que é o dualismo entre o mercado e os Estados. Eu acho que nós temos que organizar as coisas muito mais por nós, neste cenário, muito mais em termos de cooperação entre organizações, entre pessoas, aquilo que os ingleses chamam os commons, par para par, e temos que perceber, em termos de sociedade civil, que temos que, se os Estados e o mercado, obviamente, não conseguem chegar a tudo, não conseguem encontrar as soluções, nós temos que tomar essa iniciativa e temos que ter a coragem de, entre sociedade civil, entre organizações, criar qualquer coisa que venha, que nos possibilite, pelo menos ter a esperança de viver e de construir verdadeiramente soluções pragmáticas à escala pequena, enquanto não conseguimos uma mudança de paradigma para uma escala global, que, do meu ponto de vista, é essencial para que isto possa. Até lá, estamos sempre, mesmo com iniciativas privadas, mesmo com iniciativas de alguns governos, vamos estar a remunerar o problema. Muito bem. Muito obrigado não foi bem uma resposta, mas está completamente no sítio. Nós aproximamos perigosamente do fim, são 18h26 e nós combinamos terminar pelas 6h30, é 1h30 de debate, também é suficiente para deixarmos questões. Creio que mapeámos um bom conjunto de respostas a algumas inquietações dominantes e levantámos algumas outras que talvez não fossem tão evidentes e que ficam aqui a fazer parte do cenário das questões futuras, das quais não poderemos escapar, às quais não poderemos escapar. Há uma pergunta de um dos participantes, de uma das pessoas que está a seguir o debate, chama-se Pedro Grilo, e a pergunta está um bocadinho fora da agenda, portanto eu ainda assim não quero encerrar sem vos perguntar se alguém quereria dar um sinal de resposta ou de uma reflexão sobre isto, é relativo a energias renováveis, e entendo se me disserem que estamos, para todos, está um bocadinho fora da agenda. Na verdade, o nosso debate não esteve neste binário, nesta linha, não estava no início, não estava planeado aí, e não sei se alguém quer comentar esta pergunta, tem aí, se não for o caso, eu propunha-vos um minuto, uma recomendação que fosse uma intervenção de 1 minuto, o wishful thinking quase, o que é que diríamos que é fundamental hoje, quer seja realizável, quer seja a utopia de que nos valemos também para pensar o mundo, o futuro, o aqui e agora. Para mim? Sim, por exemplo. Vamos manter a mesma ordem. Sim, bom, eu simplesmente 2 coisas. Uma, há pouco, quando perguntaste sobre os efeitos do Covid sobre a dinâmica ambiental, eu preferi que não estava muito otimista e que acreditava mais noutro tipo de mudanças, mas apesar de tudo eu penso que há 2 mudanças que vão resultar, não sei quais são as consequências em termos ambientais. Uma é um reforço da globalização no sentido da desmaterialização do espaço. Nós estamos hoje aqui a conversar e há muita gente a conversar, e eu sei que há uma pessoa que está na Noruega a ouvir-nos, portanto isto permite, no fundo, um reforço da globalização em termos culturais, em termos intelectuais, em termos
Isso, hoje em dia, eu penso que quer dizer, já estávamos nessa senda, mas o Covid acelerou isso. E o outro é um movimento de sentido oposto, que é aquilo que agora se chama globalização, que é, sem abandonar alguns fenómenos de globalização, há um reforço dos valores locais, dos valores nacionais, e com o repatriamento de algumas cadeias de produção. Fala-se, por exemplo, em Portugal, da reindustrialização. Eu penso que isso é um discurso que está patente em muitos países. O que eu ainda não sei é quais são os impactos ambientais disso, mas eu penso que essa é uma tendência que vai acontecer e que vai beneficiar economias de proximidade, agricultura também, como aquela que o Alfredo faz e que a Teresa referiu. Depois há outra questão, que é o elefante na casa de porcelana, o elefante que temos aqui que é a demografia. Nós em 1800, peço perdão, há cerca de 200 anos, éramos 1 bilhão de pessoas, 1.000 milhões de pessoas no planeta. Nós, a partir dos anos 70, pelo menos desde que eu nasci, acrescentámos 1 bilhão, 1.000 milhões de pessoas por década. E, portanto, estamos agora a chegar aos 8 milhões e não sabe o que é que acontecerá depois. Portanto, isto não há sustentabilidade se continuarmos com este tipo de trajetória demográfica. Esse seria outro tema, não é? Mas o impacto ambiental global tem a ver com isso, com o número de consumidores, tem a ver com o consumo per capita, que também está a aumentar. Portanto, nós, como consumidores, consumimos mais hoje do que consumimos antes. Portanto, isso multiplica-se o número de consumidores por aquilo que se produz. É uma explosão global. Isso também não parece que esteja a alterar. E depois há a terceiro fator, que é o que é que nós produzimos. Né? E se há economia circular, se não há economia circular, se a agricultura é sustentável, se não é sustentável. Portanto, a parte qualitativa desta equação. E aí eu penso sim que se estão a fazer progressos assinaláveis, mas não tanto nos dois outros fatores. Portanto, eu acho que se houver um outro debate, se calhar podemos falar dessas coisas. Em relação a esta pergunta, que é uma sugestão quase, eu acho que sim, nós deveria haver um grande investimento na energia fotovoltaica. O Alentejo, obviamente, tem um potencial enorme. Eu próprio coloquei em Évora, sou quase autónomo neste momento, e eu acho que no contexto deste Green Deal e no apoio às empresas e às pessoas, essa poderia ser uma opção, não é? Uma opção para reduzir a fatura elétrica das pessoas e das empresas, um apoio, se calhar, fundo perdido para um elétrico para que as pessoas pudessem, nas suas casas, ter uns painéis a um custo bastante baixo, subsidiado. Sim. Muito bem, obrigado. Teresa? Um minuto. Um minuto, sim. Em relação à pergunta que está no chat, eu concordo com o que o Miguel disse. Em relação ao wishful thinking, o meu wishful thinking seria que o consumidor se tornasse mais consciente, de facto, das suas escolhas. Os consumidores, nós todos somos consumidores, portanto, estes habitantes todos da Terra, que são cada vez mais, são todos consumidores, e nós podemos viver com muito menos do que aquilo que vivemos, quer dizer, e podemos viver, porque, quer dizer, eu acho que sobretudo é a questão de não ter esta questão do consumir local ou da proteção ambiental como um folclore. Eu acho que há um grande risco de se transformar num folclore, quer dizer, as pessoas querem muito proteger a agricultura local, mas depois um produto importado custa mais barato e, portanto, a gente compra mais um importado ou vai ao supermercado porque é mais fácil. É o consumidor, de facto, perceber que o papel de cada um importa e, portanto, se cada um mudar comportamentos, demora tempo, mas eventualmente chegaremos lá. Tanto em consumir menos, e consumir menos de tudo, não é só comida, mas é consumir menos, mudar as dietas e ser consciente em termos das escolhas que se fazem. Acho que isso é importantíssimo e nós, acho que em Portugal, vivemos muito de um discurso que não corresponde à prática, ou seja, de falar muito, mas depois na prática acabamos por dizer, mas já agora está mais jeito assim, e portanto eu vou fazer como sempre fiz. E portanto o meu wishful thinking seria que o consumidor, primeiro o português, e depois o mundial, percebesse a importância de realmente mudar o seu comportamento para contribuir um bocadinho para a mudança que é necessária. Obrigada. Não, a minha chamada vem ao encontro do indivíduo, como a Teresa, mas eu pegaria primeiro na noção de que existem limites. Eu assisti, como todos nós, a uma campanha de uma grande operadora de telemóveis no fim do ano passado, a anunciar a geração sem limites. Existem limites, é uma evidência, e nós temos que saber abordá-los. A segunda questão que me parece fundamental é nós percebermos que os impérios em que vivemos desde há 4.000 anos, 2.000 anos, essencialmente, só nos têm trazido uma escalada de sofrimento humano. Ao contrário do que nos dizem, nós devíamos medir a evolução do sofrimento de toda a humanidade.
E esta história de que estamos todos a melhorar e de que este é sempre o modelo, temos que o repensar. Temos aqui uma evidência clara de que pelo menos devemos repensá-lo e não devemos dá-lo como o dogma único de desenvolvimento. Portanto, não pode ser, provavelmente, através dos impérios, não tem nada a ver com soberanias, com diferenças, mas esta lógica imperial que nós não saímos, tem que ser repensada. E, por último, há uma questão fundamental, que é sairmos do antropocentrismo. Nós temos que perceber que somos uma espécie capacitada, porventura, para desempenhar funções num sistema muito mais inteligente do que nós, num sistema natural, num planeta vivo, num macro-organismo, e, portanto, pelo menos em termos de hipótese, temos aqui as evidências necessárias para não termos apenas no império e no antropocentrismo a nossa base de construção. E, portanto, isto para mim é evidente, e o que eu desejo é que verdadeiramente nos questionemos sobre quais são as bases fundamentais de desenvolvimento da continuidade da nossa espécie neste ano. Muito bem. Eu agradeço em meu nome, em nome da Fundação João de Almeida, naturalmente agradeço de novo a vossa disponibilidade para estarem neste debate, a partilha das vossas perspectivas, do vosso conhecimento e das vossas experiências com quem quis ouvir-nos, a quem esteve também a seguir-nos, agradeço terem-no feito. Espero pela próxima ocasião, o próximo debate ainda não está planeado. Quando ele acontecer, será a continuidade do caminho que temos feito em reflexão sobre este tempo e em reflexão sobre a nossa posição e o nosso estar neste mundo em transformação. Obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.